Olá, caros queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia dos Ensinos Finais. Eu me chamo Cláudio Pereira e nessa manhã eu estou aqui para dar uma aula para vocês. E onde essa aula eu venho falar sobre espaço geográfico e geopolítica mundial. Vem comigo, sejam todos bem-vindos. As propostas para a formação de novos países nos dias atuais mostram que o mundo é muito dinâmico, ou seja, que se altera de modo contínuo, que tende a evoluir, em que há movimento e mudanças que se adaptam com facilidade, personalidade e dinâmica. A independência política permite que uma nação seja livre para determinar seu sistema de governo e suas leis, gerenciar seus recursos naturais, buscar melhorias na qualidade de vida e da sua população e guiar as relações internacionais de maneira autônoma. Ou seja, livre, aquele que tem liberdade para gerir e conduzir seu próprio negócio, sem depender de outros países. Em contrapartida, um país recém-independente enfrenta o grande desafio de construir seu Estado, conseguir reconhecimento internacional e estruturar suas próprias leis e sua economia. Por razões políticas, éticas, econômicas ou religiosas, atualmente cerca de 10 nações no mundo reivindicam independência para exercer livremente sua soberania. Ou seja, uma qualidade do que não pode ser contestada sobre o que não se pode apelar. Em que se baseiam essas reivindicações? Em que dilema e tensões são geradas? O termo geopolítico foi criado pelo cientista político sueco Rodolfo Kjellin entre o final do século XIX e o início do século XX, inspirado na obra geográfica política de Frederick Hartz, publicado em 1895. Entretanto, foram os trabalhos do geógrafo alemão Karl Ernst e do britânico Alfred John que fundamentaram e delinearam a geografia ou geopolítico clássico, que consiste em um instrumento da política externa de um país, baseado na valorização do território, como uma forma de exercer a hegemonia mundial. Ou seja, superioridade ou poder absoluto que uma cidade, ou um país, ou um estado tenha em relação aos demais. Pode-se definir geopolítica como a ciência que estuda estratégia do país para administrar o seu território, visando a sobreviver de seu povo e sua melhor inserção no plano internacional. Ou
incluir-se nos demais países renomeados no mundo. Além desse termo, Estado, nação, território e país, são conceitos chaves da geografia. Embora às vezes sejam usados como sinônimos, cada termo se refere a conceitos distintos, ou seja, conceitos diferentes. Muito importante para entender o mundo atual. Ao longo desse capítulo, desenvolveremos essas noções que serão aprofundadas nos capítulos seguintes. Desejo a todos bom estudo e vamos nessa. A configuração do mundo. O atual mapa do mundo, ou mapa mundi, representa um momento da geopolítica internacional, resultado das complexas relações históricas entre territórios, estados e nações. O mapa mundi não é imutável. Países ainda podem ser criados, extintos ou reorganizados. Diversos povos vivem em constantes conflitos para obter a autonomia política sobre um território, ou seja, lutam contra o domínio ou a invasão de seus territórios por outros países. Essa luta por autonomia pode levar à criação de países. Outros não buscam necessariamente a autonomia, como a população da Guiana Francesa, onde não há movimentos independentistas significativos, apesar de ser considerado um território ultramarino na França. Uma vez que a desigualdade socioeconômica entre os países europeus e a Guiana Francesa é bastante elevada. Ao longo deste volume, vamos estudar algum desses conflitos. Vejam aqui, nesse gráfico, desculpem, aqui nessa tabela, os últimos países a serem criados. Em uma coluna à esquerda, nós temos os países e na coluna direita, nós temos anos de criação. Sendo assim, nós temos assim a Bósnia, criada em 1992, nós temos a Eslováquia, criada em 1993, nós temos a República Tcheca, criada em 1993 também, nós temos a Eritreia, criada em 1993, nós temos também o Palau, criada em 1994, nós temos também Timor-Leste, criado em 2002, nós temos a Sérvia, criada em 2006, nós temos Montenegro, criada também em 2006, e nós temos Kosovo, criada em 2008, e, por último, agora, em 2011, foi criado o Sudão do Sul. Esses são os países que foram criados recentemente. Esses foram os países que têm reconhecimento internacional limitado. Desde 2011, com a entrada do Sudão do Sul, o órgão tem 193 países membros, considerados Estado soberano.
com suas próprias fronteiras e governos independentes. E também conta com 2 estados observadores, o Vaticano e a Palestina, o que há um total de 195 países. A ONU reconhece que o governo palestino existe, que é um legítimo representante daquele povo. Mas a Palestina não é reconhecida como um Estado soberano por algum dos países da própria ONU. Por isso, algumas listas mostram apenas 194 países na organização. O Estado. O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. É ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. O governo é a forma como as instituições políticas e administrativas do país reproduzem as leis, que é o poder legislativo. O poder legislativo é constituído por senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. De modo geral, eles são responsáveis pela elaboração das leis e pela fiscalização dos atos do poder executivo. Colocam em práticas o poder executivo. Já o poder executivo é liderado pelo presidente na esfera federal, pelo governador em nível estadual e pelo prefeito no município. São eles as funções de observar as necessidades da coletividade e atendê-las conforme a Constituição e demais leis, propondo planos e ações para a educação, a cultura, a saúde, a segurança, a infraestrutura e programas sociais. E garantem a sua execução. Poder judiciário. Além disso, as Forças Armadas, organizadas responsáveis pela defesa do território, para ser reconhecido e respeitado entre os demais. Um Estado busca sua soberania, ou seja, busca ter plenos poderes para instituir, administrar as normas e as leis que a sociedade deverá seguir em seu território. O Estado soberano é aquele que não tem de reconhecer nenhum poder superior a ele. Uma nação pode constituir um Estado soberano quando ela ocupa um território e se organiza politicamente, denomina-se Estado-nação. Na sociedade contemporânea, o Estado-nação é a forma mais difundida de organização da sociedade. Há Estados-nação, que abrange diversas nações, como o Reino Unido, que reúne as nações inglesa, galesa, escocesa,
e norte-irlandesa. O termo nação pode ser definido como um coletivo humano com características comuns, como a língua e a religião. Os membros dessa coletividade estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. Há nações com Estado contínuo, como a Alemanha, o Japão ou Portugal, e há nações que almejam construir-se como Estado, mas ainda não são, como os tibetanos na China e os curdos, espalhados entre a Turquia, o Irã, o Iraque e o Azerbaijão, a Síria e a Armênia. O território de um país é a base física sobre a qual um Estado exerce sua soberania. O território é delimitado por limites políticos, que podem ser naturais, como um rio, uma cordilheira, ou artificiais, estabelecidos com base em outros elementos. De modo geral, os limites políticos dos países são determinados por traçados tanto naturais quanto artificiais. O território de um país é formado pelo solo continental e insular, pelo subsolo e pelo espaço aéreo e pelo território marítimo. Podemos definir país como um território politicamente delimitado, com unidade política administrativa, moeda própria, reconhecimento internacional e, em geral, habitado por uma comunidade com história própria. Todo país tem um Estado constituído que exerce soberania perante outros países e uma Constituição